Parta do princípio de que todos somos espíritos, alguns encarnados, outros desencarnados. Então a nossa natureza, ela é essencialmente espiritual. Isto significa que nós não perdemos o contato com o plano espiritual. Nós apenas temos uma parte nossa encarnada na Terra, na matéria, num corpo físico. E segundo o Espiritismo, mediunidade refere-se àquele que é médium, ou seja, aquele que está em contato constante com os espíritos. Como eu disse, todos nós possuímos contato 24 horas com outros espíritos. A diferença é que alguns têm consciência disto, enquanto que outros não. É como se o rádio estivesse ligado e você não estivesse prestando atenção no noticiário. O médium ostensivo, ele é aquele que está atento ao que está sendo falado no rádio. Eventualmente, ele se passa pelo próprio rádio para se comunicar com aqueles que estão no plano tridimensional, na matéria, trazendo as informações do plano espiritual para aqueles que estão no plano material. E que mensagens são essas? Por que os espíritos têm necessidade de se comunicar? A verdade é que nós somos descendentes daqueles que vieram antes de nós. Nós somos portadores de uma responsabilidade de melhorar o mundo. Então a sua melhora é a melhora desses espíritos e, consequentemente, a melhora de nossos descendentes, que comumente constitui-se na reencarnação desses mesmos espíritos. Então, quando você faz um bem para si, você está fazendo para toda a sua ancestralidade, para o mundo como um todo. E quando você faz bem ao próximo, da mesma forma, você está fazendo bem a si e a toda a espiritualidade. Então, há um interesse dos espíritos mais esclarecidos e evoluídos que você evolua, que você se cure. Em alguns casos, existem espíritos no outro plano que, assim como na matéria, também se encontram em necessidade de serem ajudados e auxiliados. A verdade é que nós mantemos contato direto com os espíritos baseado em nossa frequência vibratória. Se você está vibrando uma frequência de raiva, você vai atrair espíritos ligados a esta frequência. Se você está vibrando medo, você vai atrair espíritos com esta mesma frequência vibratória. Se você vibra vaidade, com certeza você vai estar acompanhado de espíritos vaidosos. Se você não leva a sério as coisas da vida, você vai conseguir atrair espíritos zombeteiros, espíritos céticos, zombeteiros, que perderam eventualmente a fé e a confiança na vida, no ser humano e em si mesmo. Espíritos verdadeiramente perdidos. Então veja que existe um trabalho que não é só teu, nem meu, é de todos nós. Se todos fizessem sua parte, o mundo estaria bem melhor. E quais são os sintomas que caracterizam a mediunidade? São vários. E cada sintoma está diretamente relacionado ao tipo de mediunidade que você possui. Por exemplo, se você sente mudanças bruscas de temperatura sem a temperatura ambiente mudar, em alguns casos você sente um arrepio ao contactar alguém, ao adentrar em um ambiente, ou eventualmente de uma forma súbita. Isto também é característica de mediunidade. Outro sintoma de mediunidade, sentir pontadas ou dores locais
sem que você tivesse feito nenhum movimento, sem que você tivesse batido com o corpo ou a cabeça, com aquela parte que está dolorida em algum lugar. Você sente aquela dor local, saiba que aí também é um sintoma muito fortemente ligado à mediunidade. Você pode ter náusea, tontura, uma queda brusca da pressão e parece que você vai apagar do nada. Em alguns casos você sente uma mudança repentina, brusca e repentina de humor. Lógico que isso eventualmente está ligado a alguns transtornos mentais, mas tenha absoluta certeza que mesmo que você seja portador de algum transtorno mental, isto é um significado nítido da presença de espíritos. Essas mudanças bruscas de humor podem ser uma raiva excessiva, que você não sabe explicar de onde vem, uma tristeza profunda, que você também não sabe explicar o porquê, não houve nenhum motivo aparente para que você tenha tanta tristeza assim do nada. Em outros casos, você sente medos excessivos, sem uma explicação também. Todas as vezes que há uma mudança sinestésica, de percepção do ambiente, você sente que houve uma mudança de energia, ou que você sente que houve uma mudança de humor brusca, sem uma explicação aparente. Saiba que estes são fenômenos típicos de mediunidade não exercida. Em alguns casos, a pessoa ela é assediada psiquicamente por pensamentos intrusos. Aí a coisa é um pouquinho mais delicada, porque a pessoa tem dificuldade de entender, diferenciar um pensamento próprio de um pensamento de terceiros. Porque nós estamos habituados a achar que todos os pensamentos nos pertencem, mas a verdade é que não é assim que funciona. Nosso cérebro, sobretudo ligado à glândula pineal, nós somos como antenas emissoras e receptoras de frequências, de dados, de informações. Então nós ouvimos e vemos coisas, eventualmente, que estão sendo, na verdade, influenciados por espíritos. É muito comum você ouvir vozes ou pensamentos que você considera atípicos. É nessa hora que você tem que estar atento. Por quê? Espíritos de baixa frequência, eles vão incutir em você pensamentos negativos, de raiva, de vingança, de dar uma resposta agressiva, a certas situações. Ele te induz, por exemplo, a pensamentos dos mais variados, inclusive pensamentos suicidas. Te induz a tomar atitudes como se estivesse te encorajando algo para o teu benefício, mas que no fundo as intenções desse espírito não são boas. Então você já entendeu a influência de espíritos inferiores. Nós só recebemos influências de espíritos inferiores? Certamente que não. E eu vou lhe citar alguns sintomas da presença de espíritos superiores. É quando você sente uma paz intensa do nada. Saiba que você está sentindo a presença de um espírito superior. Do nada você sente uma alegria, uma euforia, um desejo de amar, de fazer o bem ao próximo. Isto normalmente constitui a influência de espíritos superiores. Outra coisa são os pensamentos. Você percebe pensamentos de solidariedade, pensamentos construtivos, e quase sempre são vozes ou pensamentos em forma de uma frase simples, porque os espíritos superiores eles não têm necessidade de ficar buzinando muito, repetitivamente uma coisa na mente daquela pessoa. Ele simplesmente intui ou transmite telepaticamente aquele pensamento, ou em alguns casos a pessoa que tem clara audiência, ele fala no pé do ouvido daquela pessoa uma simples frase
né, e que já explica toda uma situação que a pessoa precisa, né, uma resposta eventualmente que você precisa, né, ou esclarecendo uma determinada situação. Um espírito superior, ele nunca induz pensamentos de um contra o outro. Sempre que há isto, tenha absoluta certeza que é a presença de espíritos sem luz, espíritos mais atrasados, eventualmente, do que nós mesmos. Porém, nós demos brecha, nós abrimos a frequência vibratória para que eles se aproximassem e nos influenciassem desta forma. E quais são os tipos de mediunidade? Veja bem, se você está vendo e ouvindo, você pode eventualmente ser uma pessoa que tem dons mediúnicos relacionados a jogo de cartas, a búzios, a runas, enfim, oráculos, ou eventualmente você tem um perfil muito bom para trabalhar na terapia. Um outro aspecto também está relacionado à telepatia. A telepatia é a capacidade de você identificar pensamentos e conversar com os espíritos telepaticamente, à distância, como se estivesse conversando com alguém à sua frente. Em alguns casos você percebe que aquele espírito não está tão próximo. Isto também é uma capacidade que lhe proporciona dar consultas e ajudar as pessoas, orientar as pessoas. E em alguns casos, isso te permite também trabalhar numa coisa chamada doutrinação de espíritos, auxiliar aqueles espíritos errantes a encontrar um caminho. Eu não te aconselho se sintonizar com qualquer espírito sem estar devidamente preparado. Existe um preparo para isto. Em outros casos, quando você sente a presença no corpo, saiba que provavelmente é um médium de incorporação. Então, o que eu te aconselho, procurar um centro espírita que você possa desenvolver esta mediunidade de incorporação. Porém, não bata em qualquer porta, não entre em qualquer centro espírita, né, ou de umbanda, que seja, sem antes conhecer a casa. Conhecer por quê? Porque assim como você é um médium de incorporação, é o que nós caracterizamos, quando você não pratica essa mediunidade, é o que se caracteriza como médium esponja, ou seja, você pega a energia de qualquer situação. Então está claro aí o perigo de você eventualmente entrar numa casa que não está dentro de um caminho correto, você acabar incorporando espíritos que não vão ser muito bons para a sua caminhada espiritual. E inclusive existem casas que, lamentavelmente, acabam cultuando esses espíritos como se eles fossem espíritos. Tem que esses espíritos, e às vezes o próprio médium, tivessem uma doutrina para a prática da caridade. Alimentam esses espíritos com bebidas, com comidas, eventualmente dentro do caminho errático, sem dar a ele um caminho de luz, sem dar a ele um caminho de expansão de consciência. E se você sente dores físicas, náusea, sensação de tontura, quando a coisa chega a este ponto, você não só é um médium de incorporação, como eventualmente você é um médium de transporte. Este é um tipo de mediunidade que requer muito mais cuidado do que todos os demais. Por quê? Veja, quando um espírito ele se aproxima e você sente uma mudança brusca de energia, você consegue identificar a presença desse espírito. Mas quando ele é malicioso, ele se aproxima e vai te comendo pelas beiradas, você não percebe que trata-se de uma obsessão, que é diferente de um encosto. A obsessão trata-se, na verdade, da presença de um inimigo espiritual, de alguém que está próximo de você, mal intencionado. Entende? Então ele vai se aproximando, ele vai se acostumando com a sua personalidade e ele vai aos poucos tomando conta, né, do seu aparato psíquico. Então você tem uma dificuldade enorme de diferenciar quando você está sentindo ou quando a sensação vem desse espírito.
quando é você que está pensando ou quando o pensamento é desse espírito. Ou seja, há uma simbiose, uma junção de energias de uma tal forma em que você muda eventualmente a sua personalidade ou você passa a ter um comportamento bipolar. Eventualmente é você quem está falando, é você quem está vivendo aquela vida. Eventualmente a sua vida está sendo vivida por outro espírito. E nestes casos requer um tratamento de desobsessão. Em alguns casos mais complexos é necessário uma apometria. Não adianta nestes casos passar por uma limpeza, por um ebó ou por um sacudimento, como diz na Umbanda e no Candomblé. Entende? Então, saiba que se você é médium, e todos nós somos em maior ou menor grau, mas se você está sentindo consequências mediúnicas que estejam de fato prejudicando a sua caminhada na Terra, eu te aconselho a procurar o auxílio espiritual. E se você quiser uma assistência de um terapeuta que também é médium, eu também posso lhe prestar essa assistência ou eventualmente te dar um caminho, uma orientação onde você deve procurar essa assistência para trabalhar como médium. Ok? Gratidão.